Então parem de ser burros. Se você é um esquerdista como eu, que defende direitos humanos, que defende democracia, que defende instituições, que defende movimentos sociais, que defende a liberdade de se expressar, que defende jornalismo independente, que defende liberdade religiosa, você não pode compactuar com Cuba. Você não pode fazer isso. Gente, precisamos falar de Cuba. E para isso, eu vou colocar óculos, porque estou me sentindo feio e é uma situação muito, mas muito precária. Recentemente, pessoal brasileiro, vocês ficaram expostos a Cuba porque um casal muito famoso de influencers de viagem decidiram fazer vários vídeos da sua visita em Cuba e mostraram um país extremamente diferente do que a gente imaginava. Um país com ótimos supermercados, com super praias, com muita infraestrutura e sim, mostrava uma que outra coisa da população normal, né, o promédio do povo, mas no geral, eles se enfocaram muito em mostrar que Cuba não era esse país super mal visto por todos nós. Um regime comunista que deu tudo errado, que não sabe trabalhar, que não sabe governar e um povo completamente oprimido. Eles tentaram mostrar que o país não era exatamente assim. O fato é que, obviamente, essa visão que eles têm é uma visão bastante limitada e errada do país. E é justamente por isso que no TikTok eu viralizei recentemente, porque defendi a Jojo Domingo. Para as pessoas que não conhecem, a Jojo Domingo também é uma influencer brasileira que também é conhecida por fazer blogs de viagem, mas ela decidiu mostrar Cuba de um jeito completamente diferente. Ela não está hospedada num hotel, ela não está num lugar turístico, ela está morando numa casa e todos os dias ela está subindo vídeos de como é a situação extremamente crônica de fome, miséria, pobreza, injustiça, opressão que sofre o regime, na verdade, que sofrem os cubanos pelas mãos do regime do país. Neste vídeo, gente, eu vou falar para vocês rapidamente porque eu acho que é uma estupidez que a esquerda fique passando pano para Venezuela, para Cuba e para Nicarágua. Eu, neste momento, sou uma pessoa de esquerda. Sou, porque eu sou contra a extrema-direita, porque eu sou contra a direita, porque sou contra esta onda conservadora horrorosa que está no mundo. Hoje eu sou super de esquerda e eu sou muito progressista. Sou a favor das minorias, sou a favor das cotas raciais, sou a favor da justiça social, sou a favor da luta de classes contra a desigualdade que a gente tem, mas eu não sou burro. Eu não sou burro e eu sei admitir meus erros. E eu sei admitir que o ego do ser humano, principalmente de nós homens, é extremamente estúpida. Por quê? Porque não nos deixa aceitar o óbvio. Cuba é um país que sim, é verdade, teve uma revolução por questões dos Estados Unidos. Era um país que era muito oprimido pelos Estados Unidos e eles sofriam de ditadura militar orquestrada pelos estadunidenses, né? É justamente por isso que no final dos anos 50 apareceu a Revolução Cubana que colocou Fidel Castro no poder. Todos os cubanos estavam muito animados, praticamente toda a esquerda intelectual, todas as pessoas socialistas eram parte desse movimento e também tinha muita gente que não era comunista, mas que não queria mais mão dos Estados Unidos no poder. Então apoiaram, e apoiaram muito. Mas durante as seguintes décadas, o modelo comunista cubano não funcionou porque primeiro foi um governo, e é ainda um governo que oprime muito as diferenças. Então um país que oprime sim qualquer coisa que não seja estrutura, filosofia comunista, não aceita críticas, não aceita absolutamente nenhuma reclamação do povo e é um país extremamente fechado ao mundo. E não apenas estou falando do embargo, porque sim, eu acho que o embargo dos Estados Unidos tem muito efeito na economia, mas quando eu falo de fechado ao mundo, me refiro a que os cidadãos não têm internet, e quando tem internet é controlado, não têm acesso a absolutamente nada de cultura fora do país, e muitas vezes eles ficam presos no próprio povo. Por quê? Porque Cuba coloca um monte de espião na rua. O regime militar de Cuba é conhecido por isso, por pagar pessoas dentro das cidades para ficar escutando fofoca, rumores, críticas de outros cidadãos. É por isso que o povo cubano é, sim, muito oprimido. A comunidade cubana nos Estados Unidos é gigante, mas a gente também pode ver um monte de cubano no meu país, no Equador. Tem muito cubano em Venezuela, não em Venezuela, em Colômbia. Tem muito cubano em México, no México. Tem muita gente, todos eles contam histórias terríveis sobre a fome estrutural que eles sofrem nesse país. Uma coisa que tem me deixado muito, mas muito triste é como tem tanto brasileiro, principalmente no meu TikTok, que defende a Cuba às costas do Brasil, falando mal do Brasil, falando que o Brasil é igual de feio, igual de pobre que Cuba. E isso é mentira, gente. Isso é mentira. Os cubanos têm cortes de luz de 12 a 14 horas por dia. Depois das 4 da tarde, eles praticamente não podem fazer absolutamente nada porque não tem luz. É um país quente, não tem ar-condicionado, não tem estrutura energética para manter o país. Os cidadãos recebem uma lista de alimentos que não é suficiente para cobrir as necessidades nutricionais das famílias. É por isso que o povo cubano é magro, é desnutrido. A educação foi ótima por muito tempo, mas devido aos últimos anos da péssima administração, porque a administração do Manuel Canel, que é o novo presidente, é muito pior que a dos irmãos Castro. Então,
pela falta de equipamento, pela falta de instrumentos, pela falta de ferramentas e pela falta, principalmente, de liberdade de expressão. A educação cubana hoje é muito mais atrasada do que já foi há 20 anos, quando eu era criança e eu era ensinado que Cuba tinha a melhor educação do mundo. Cuba também não é um país com ótima saúde. Sim, tem muito médico, mas os médicos passam fome. Tem um monte de médico que decide ser taxista, que decide abrir um restaurante porque não tem dinheiro que cobra os salários dos médicos. Os cubanos não têm acesso a medicinas, não têm acesso a bons hospitais e tudo isso pela péssima administração do último regime durante os últimos 10 anos. Em outras palavras, por muito tempo Cuba foi fechada ao mundo. Por muito tempo a pobreza foi instaurada nesse país. Mas principalmente nos últimos 10 anos a gente vê o quadro se tornar ainda pior. Muito por isso, porque a Venezuela também entrou em crise. E por muito tempo foi a Venezuela que bancava muitas coisas do orçamento cubano. Se vocês fossem cubanos, vocês não teriam acesso à internet, vocês não teriam acesso a protestar na rua, vocês não teriam acesso a amar a quem vocês querem amar, porque sim, a esquerda tradicional latino-americana, que não é brasileira ou argentina, é extremadamente tradicional. É uma esquerda que defende sim os costumes da família. Cuba, por muito tempo, colocou homossexuais em campos de concentração. Por muito tempo, as lésbicas e os gays eram obrigados a se tornar espiões para não ir presos. É um país que não tem e nunca foi a favor do movimento feminista, tanto assim que vocês não conhecem uma cubana, uma mulher cubana no poder. Ao mesmo tempo, não tem gente preta no poder, porque Cuba, o regime comunista cubano, é extremadamente racista. Cuba tem tem uma população negra grandíssima e eles nunca deram aos negros poder. É um regime elitista, é um regime militar, é um regime que oprime os povos e o que me deixa mais puto é que eles fazem muito dinheiro com turista estúpido, com um monte de esquerdista babaca do caralho, tô falando palavrão sim, babaca do cacete, que vai pra Cuba achando que, nossa, estou sendo super progressista, olha eu contra os Estados Unidos, e lá eles ficam em hotéis, em restaurantes, gastando um monte de dinheiro em balada, em supermercado, todo controlado por militares. Todo controlado por militares. Meu irmão foi para Cuba 2 vezes, eu conheço gente que foi na Cuba 5 vezes, eu nunca fui. Por quê? Porque eu não vou dar um centavo para esses filhos da puta. Não vou dar mesmo. Vai tomar no cu. Eu não vou dar dinheiro para esses filhos da mãe. Tem um monte de documentário, um monte de história, um monte de livro que conta a história da opressão. E contam que todo o dinheiro que você está levando como turista é dinheiro que depois os militares utilizam para oprimir o próprio povo cubano. Então parem de ser burros. Se você é um esquerdista como eu, que defende direitos humanos, que defende democracia, que defende instituições, que defende movimentos sociais, que defende a liberdade de se expressar, que defende jornalismo independente, que defende liberdade religiosa, você não pode compactuar com Cuba. Você não pode fazer isso. Você não pode. Eu, de verdade, condeno, acuso todas as pessoas ignorantes, ou talvez não ignorantes, mas extremadamente egoístas, que por causa da sua ideologia anticapitalista, anti-estadunidense, anti-ocidental, possam ser tão burros de passar pano para esta bosta. E vou falar uma coisa para vocês. A existência de Cuba e do regime militar cubano é uma das questões principais pelas quais a esquerda está tão recuada na América Latina. Porque quando eles veem Cuba, eles olham pra gente, sendo que a gente não tem nada a ver com eles. Nada a ver com eles. Então, para de passar pano para Cuba. Parem de assistir vídeos romantizando Cuba. Não visitem Cuba se vocês querem ser turistas burros. Se vocês querem ser turistas que querem experimentar a realidade de Cuba, vai lá e experimenta como esta menina, a Jojo tá fazendo. Pelo amor de Deus, façam isso. Mas não passem pano. Eu estou muito desapontado com a Marina. Eu quero realmente que ela peça, não vai pedir, mas que peça desculpas pelo desserviço, a falta de serviço que ela está fazendo com os cubanos. E se vocês não acreditam em mim, comentem, perguntem a um cubano, coloquem no site, procurem no TikTok cubano no Brasil, cubano no Equador, cubano nos Estados Unidos, e eles vão te falar um monte de coisas. Ainda Estou Aqui foi um filme que todos nós adoramos, que todos nós passamos meses torcendo, promocionando, falando de democracia. Eu ainda Estou Aqui de Cuba são exatamente iguais, mas com o regime comunista. Um monte de família que foi separada, um monte de família que nunca conseguiu ver seus filhos, seus pais, seus primos, seus avós. Tantas famílias separadas pelo exílio, pelo regime militar. Então parem de ser burros. É por isso que eu queria fazer muito este vídeo, porque eu já coloquei esse vídeo no TikTok, um monte de gente começou a me atacar, falando que eu sou bolsominion, falando que eu sou um filho da mãe. Eu vou falar pra vocês, eu não sou. E eu fico muito triste com um brasileiro que fica falando mal do Brasil para passar pano pra Cuba. Brasil, como todos os países da América Latina e como todos os países do mundo, tem problemas estruturais muito profundos. Muito profundos. É um fato. Mas isso não tem nada a ver com Cuba. Aqui no Brasil, as pessoas, sim, tem fome, mas não na fome estrutural que bate em 70% da população. No Brasil, as cidades têm estrutura.
Não tem esgoto em vários bairros. Não tem. Mas não dá para comparar a qualidade do serviço no Brasil com a qualidade do serviço que tem em Cuba. Não dá para comparar a liberdade de uma mulher brasileira com uma mulher cubana. Não dá para comparar a liberdade de um LGBT brasileiro com um LGBT cubano. Não dá para comparar a liberdade de um católico, um evangélico, qualquer pessoa que pratique uma religião. Pessoas que praticam religiões da matriz africana, todos aqui no Brasil têm muitos mais direitos que Cuba. Então parem de passar pano. Eu estou muito desapontado com as pessoas que estão me atacando. Estou muito desapontado com as pessoas que atacam a Jojo. Estou muito desapontado com esse casal que fez promoção muito baixa sobre Cuba. Então, gente, abram os olhos. Abram os ojos. E é isso. Tchau, tchau.